Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no nosso meio, que a luz do Espírito Santo nos conduza e que o amor e misericórdia de Deus nos alcance e nos santifique. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Nesta segunda-feira, também segundo dia do mês de novembro, estamos aqui novamente reunidos para o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. E também para, juntos com a Igreja, fazermos lembrança e rezarmos pelos nossos irmãos falecidos. Os nossos irmãos que um dia fizeram parte de nossa vida terrena e hoje estão a caminho do céu e da vida eterna junto de Deus. Pois como Jesus morreu e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele morreram. Façamos deste nosso encontro uma corrente de oração pelos que adormeceram para esta vida, para que alcancem na vida eterna a graça de contemplar a face de Deus. Iniciemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. No dia de ontem, celebramos a solenidade dos santos e santas de Deus. Hoje, a Igreja nos convida a celebrarmos o Dia dos Finados, Dia dos Fiéis Defuntos, aqueles que, pelo batismo no Espírito Santo, se tornaram herdeiros da vida eterna em Cristo, que nos salva. Peçamos que o Espírito Santo, que habita em nós, envolva toda a nossa caminhada, para que alcancemos também nós a graça de um dia vivermos juntos na eternidade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje é narrado por João, no capítulo 6, os versículos são 37 a 40. E nos mostra Jesus sendo fiel e obediente ao Pai que lhe enviou, confirmando a garantia de salvação proposta em seus ensinamentos e revelação do reino de Deus que se aproxima. Ele fala da ressurreição e do desejo de Deus em não perder nenhum dos seus filhos. Vamos ouvir. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, eu não lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito significativo e apropriado que depois da festa de todos os santos, a Igreja nos faça celebrar a comemoração de todos os fiéis defuntos. Segundo a liturgia da Igreja, para os que creem, a vida não é tirada, mas sim transformada. O dia de finados é também festa da esperança de que um dia ressuscitaremos com Cristo.
A vontade de Deus é que Jesus não perca ninguém. Todos nós somos alvos do amor misericordioso de Cristo. Jesus se revela humilde e obediente ao realizar a vontade de Deus que lhe foi confiada. Ele anuncia o reino e atesta que o desejo de Deus é que todos sejamos salvos e ressuscitemos com Ele no último dia. Nos reunimos hoje com o coração repleto de esperança para rezar pelos fiéis defuntos. Mesmo que a saudade nos invada neste dia, não devemos deixar que a tristeza tome posse dos nossos sentimentos. Voltemos o nosso olhar para aquele que é a ressurreição e a vida, pois em Cristo ninguém está morto, todos vivem, e o motivo da festa de finados é a certeza da ressurreição em Cristo, daqueles que creram que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A celebração do dia de finados ecoa uma forte profecia em favor da vida, e não podemos compactuar com as forças da morte, e nem com a cultura da morte. Ninguém sabe o dia que vai ser chamado. É preciso morrer bem, e isso significa morrer comprometido com Jesus, que é ressurreição e vida eterna. A Igreja é uma realidade única, que se sustenta em 3 formas. A Igreja padecente do purgatório, naqueles que estão salvos, mas que no purgatório se purificam das penas dos seus pecados. Ou seja, mesmo passando desta vida em estado de graça, são ainda marcados pelas consequências de pecados que tiveram. Temos também a igreja peregrina, que é a igreja aqui da terra, que são os que ainda vivem neste mundo sabendo que aqui não tem morada permanente, e aqui devem viver em santidade. E por último, a igreja triunfante, a igreja do céu, naqueles que estão salvos e santos, os quais nós celebramos e pedimos a intercessão no dia de todos os santos. Nos seus ensinamentos, o Papa João Paulo II ensinou-nos que a igreja do céu, a igreja da terra e a igreja do purgatório estão misteriosamente unidas nessa cooperação com Cristo para reconciliar o mundo com Deus. João Paulo ainda nos ensinou que os vínculos de amor que unem pais e filhos, esposas e esposos, irmãos e irmãs, assim como os que unem a verdadeira amizade entre as pessoas, não se perdem, nem terminam com o indiscutível evento da morte. Os nossos defuntos continuam a viver entre nós, não só porque os restos mortais repousam no cemitério e a sua recordação faz parte da nossa existência, mas porque as suas almas intercedem por nós junto a Deus. Podemos entender que a vontade de Deus se realiza com a nossa fé em seu Filho, para que através dele cheguemos à ressurreição, e que a comunhão com os nossos irmãos finados se dá através da oração de intercessão pela salvação deles e a certeza de que eles, no plano que se encontram, também intercedem sem cessar por nós que aqui ainda permanecemos. A Igreja possui alguns dogmas que nos auxiliam a viver o dia de finados de maneira mais intensa. Uma delas é sobre a existência do purgatório, que diz o seguinte: as almas dos justos, que no instante da morte estão agravadas por pecados veniais ou por penas temporais devidas pelo pecado, vão ao purgatório. O purgatório é estado de purificação. E temos também o dogma da ressurreição dos mortos no último dia. Aos que creem em Jesus e comem do seu corpo e bebem do seu sangue, ele lhes promete a ressurreição. Maria, ao ser assunta ao céu, deixa a clareza de que todos os que vivem segundo a palavra e cumprem os ensinamentos do Evangelho que Jesus veio anunciar,
alcançam a glória eterna e recebem o benefício da santidade. Por isso, devemos nos espelhar nela, que é o maior modelo de discípulo, fiel, obediente e humilde, que realiza a vontade de Deus por amor incondicional a Ele. Elevemos nossas orações aos céus, pedindo a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe da Misericórdia, sobre as almas que padecem no purgatório, para que com a força do Espírito Santo, que gerou o Salvador em seu ventre imaculado, recebam o sopro da vida eterna e conheçam a face de Deus, nosso Pai misericordioso, que deseja ter cada um de nós em seu reino de amor. Rezemos juntos. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, terminamos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. E na certeza de que ela nos protege, auxilia e intercede por nós, peçamos que leve até Deus as nossas orações pelos nossos irmãos e irmãs que partiram para a vida eterna. Obrigado pela sua companhia e não esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar a nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia. Um bom dia a todos e que Deus nos mantenha unidos e nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.